Há mais ou menos 60 dias atrás, eu mostrei essa casa que um cliente meu comprou aqui perto da Disney. Lembra que na época eu falei que ele conseguiu um desconto de 140 mil dólares que a construtora deu para ele, que eu nunca tinha visto em 14 anos trabalhando como corretor, um desconto de 140 mil dólares, que a gente chama de incentivo. E eu disse naquele vídeo que nós iríamos decorar para o cliente, que você ia ver depois. Chegou o dia, né? A gente mostra casa, já estavam até reclamando. Não tem uma reforma, uma decoração? Então, para vocês que estavam com saudades da decoração, hoje vai uma. Vou explicar para vocês depois lá dentro qual é o perfil desse cliente e para que essa casa vai servir, tá bom? Assiste a vinheta, a gente já volta. A parte mais difícil do design, na minha opinião, é criar algo que seja seguro, funcional e belo para uma pessoa ou uma família que vive de um jeito que é único para eles. E cada pessoa, claro, é diferente. Meu nome é Renato Alves e eu sou designer de interiores. Eu adoro a profissão de designer. É muito trabalho e, para ser honesto, às vezes é muito estressante também. Mas não há nada mais gratificante para mim do que transformar uma casa em um lar. E eu acredito que quando amor e talento trabalham juntos, espere por algo fenomenal. Quatro anos atrás, eu fazia tudo sozinho, né? Eu vendia, eu reformava, eu decorava, eu fazia contabilidade, Agora tem uma equipe enorme atrás de mim porque eu não dou mais conta. E o André, que trabalhou comigo, o André é meu irmão, né? Trabalhou comigo mais ou menos uns 8 anos, decorando e montando essas casas. Eu não tenho mais tanto tempo para fazer, são muitos grupos, muitos clientes, muitas reformas, então eu, claro, preciso de ajuda. E o André ficou muito bom na decoração, então assim, nós fazemos algumas coisas juntos e depois ele dá a finalização e ele toca e ele contrata e ele demite e ele vem, ele monta, ele enche o carro dele, ele faz tudo. Então hoje ele vai apresentar a casa para vocês, casa que ele fez. Vamos lá? Olá! Sejam bem-vindos! A casa agora finalizada. Muito obrigado. Esses clientes, eles tinham uma casa nesse condomínio que eles venderam em 2022. Por ironia do destino, é exatamente a mesma planta da casa que eles venderam. Então, eles venderam a casa deles no topo do preço da pandemia em 2022 e compraram essa daqui mais ou menos uns 110 mil mais barato, nova 2025 e igualzinha que eles. Aí ela falou pra mim assim, a Sandra, ela falou assim, você vai decorar, vai ficar mais bonita que a outra? Eu falei assim, vai, porque agora eu tenho mais experiência, né, e tenho mais ajuda também. Então eles vieram pra cá, pros Estados Unidos. Nós fomos com ele nas lojas, né? Foi um dia na loja. Muita coisa escolheu online, por mensagem. Tinha um grupo lá nosso. Aquele grupo bombava o dia inteiro até 8, 9 horas da noite. Às vezes 5 horas da manhã. Eu deixava no mudo. Porque era pim, 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 pim. Eu deixava no mudo, porque são o pai, a mãe, as duas filhas. Os 4 escolhendo as coisas. E o André e a Bianca ficavam nessa. À noite eu lia as mensagens, ou eu ligava para eles, eles me davam um resumo. Mas quando eles vieram para os Estados Unidos, nós fomos nas lojas e escolher os móveis principais. A cama, sofá, mesa, e eles falaram como que eles queriam isso, como que eles queriam aquilo e tal. Passaram uns 2 dias aqui na casa e voltaram para o Brasil e eles estão super ansiosos para ver o resultado, porque eu não mostro nada. Eles já viram os móveis que eles escolheram, então agora vai ver a casa pronta. Não pode ver a noiva antes do casamento. Pode ver ela se trocando,
se vestindo, então tem que chegar lá, se maquiando, né? Tem que chegar lá na hora. E aí eu e o André escolhemos algumas coisas e ele fez o resto. Você vai ver que lindo que ficou. Então, André, qual foi a coisa mais difícil nessa casa? O mais difícil é fazer com que todo mundo pense igual e escolha a mesma coisa, né? Porque o que acontece? Às vezes um quer um móvel, outro quer uma outra coisa e não chega mesmo no mesmo tempo. Então a gente tem que escolher, aí você escolhe. É difícil de escolher e quando você entra no site você vai finalizar a compra, chegar lá e falar, esse item está fora de estoque. Vai chegar daqui 2, 3 meses. Então esse que eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem quando a gente vai fazer um design. Né? E aqui, lá na outra casa que eles tinham antes, a gente tinha 2 mesas pequenas, porque é um longo corredor, né? E aqui a gente achou essa grande aqui, conta um pouco. Então, a gente coloca sempre esse aparador na frente para que as pessoas que quando chegam na casa, coloquem a chave aqui, alguma coisa aqui especial. A bolsa, Sapato, aqui tem uma luz aqui, né? Uma luz e sempre um espelho. Porque toda hora que você está saindo, você esqueceu de passar um batom, alguma coisa, você tem que sempre dar uma olhada no espelho. Dar o último check. O último checklist, né? O último checklist. E o que a gente viu aqui nessa casa, quando a gente entrou, os donos não queriam pintar a casa por inteiro. Aí o Renato com a equipe, a gente sentou, conversou, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer? O Renato deu a ideia, vamos colocar papel de parede. Em vez de a gente usar pintura na casa inteira, a gente vai mesclar papel de parede e pintura. Então vocês podem ver aqui, ó, que na entrada tem a tinta original, que a construtora entrega branco. Aqui foi pintado com esse cinza, né, até chegar na outra ponta, e essa outra parede foi escolhida, esse papel de parede. Eu fui com o Renato na loja, a gente ficou um dia inteiro na loja, né, Renato? Às vezes a gente vai escolhendo, e o Renato vai escolhendo, coloca tudo lá, ele fala, não, isso aqui é para esse, é para esse, é para esse, é para esse. Chega na hora ele fala assim, não, vamos mudar tudo. Eu não gostei daquele, não gostei daquele. Porque o Renato, ele olha, né, o papel e fala assim, André, esse aqui vai ficar bom. Eu olho e falo assim, gente, mas acho que não vai ficar, mas quando coloca e fica esse resultado. Experiência, né? Uma coisa que é difícil na loja de papel de paredes, quando a gente acha um que a gente gosta, e daí nós precisamos de 8 rolos, tem 4, né? Aí tem que procurar outro, por isso que gasta-se bastante tempo dentro da loja. E outra também, né, Rê? Quando a gente vai comprar papel de parede, o que acontece? Tem os lotes do papel. Então cada papel tem a sua numeração. Às vezes tem 4 de um lote e 4 do outro, e vai fazer diferença na cor. Vai fazer diferença na parede. Também, né? Esse é um problema também. E eu geralmente vou sozinho na loja, porque quando o cliente vem com a gente na loja, ele atrapalha, né? Eu olho um papel e falo, isso aqui vai ficar lindo. Ele fala, eu não sei, mas eu não quero, E depois que põe na parede, ele adora. Então assim, a gente gasta o dobro do tempo quando o cliente está lá. Eu perguntei para eles do que eles não gostavam, porque mais importante é você saber o que a pessoa não gosta, né? Então ela falou assim, eu não gosto de flor, papel de parede com flor. Então a gente já saiu daqueles papéis que tinham com flor. Então geométrico podia, cinza podia. E assim, no corredor dá esse acabamento fino, né? Fica uma coisa assim acabada. Então a casa foi entregue toda branca, então tem pedaços brancos, pedaços com papel, pedaços com cinza. E aí a gente mesclou também para não gastar muito dinheiro, porque para pintar uma casa inteirinha não fica tão barato. E essa inspiração aqui, fala para mim, que... Então, essas inspirações aqui que eu fiz, que estamos fazendo agora, né? Tá muito na moda usar muito barro, coisas mais artesanais assim, né? Como se fosse esse barro aqui, olha. Ele tá todo cheio de textura, então tá se usando muito isso, muitas flores, que pareça o mais natural possível, que não seja de plástico, né? Então tá usando muito isso aqui tá muito na moda, dourado, né? Aqui a gente usou aqui, tá vendo? Usou um pouquinho do cru, do tecido assim, parecendo tapeçaria, que combine um pouco com o rústico do vaso, com a elegância do papel de parede, com os detalhes em dourado, então isso dá um equilíbrio na casa e faz com que ela fique harmônica. E o nosso termômetro para saber se a planta vai ficar boa ou não é quando o Alex vem e ele põe a mão assim para ver se é de verdade ou não. Aí se a gente enganou ele, então tá bom. Eu sei que a Sandra e as filhas, elas falaram assim, a gente não gosta muito de planta falsa, mas assim, tem que ter alguma coisinha. Aqui só tem 2 ou 3, mas ficou bom, ficou muito bonito, bom, assim, né? Ficou mais bonito do que a outra casa. E aqui é a suíte principal.
Olha que Nossa, linda que ela ficou. linda mesmo. Né? A escolha do papel de parede, né? Que o Renato ele sempre fala quando eu vou na loja, eu gosto muito de papel de parede que não tenha muito desenho, porque eu não sei, né, fazer muito a combinação. Aí o Renato sempre fala, André, se você for escolher um papel de parede que não tem um desenho, é a mesma coisa que uma parede pintada, né? É um papel de parede cinza liso. Ele não parece papel de parede, ele parece uma parede pintada. E aqui nós optamos em colocar esses 3 espelhos, mas é que nem sempre o Renato fala, o papel de parede já é a moldura da parede. Então vocês vão ver que tem alguns quartos aqui que a gente não colocou quadro, nada, né, Renato? Porque só o papel de parede já faz a composição toda. E esse é o tipo de papel de paredes que se você mostrar para o cliente na loja, ele não gosta, tá? Se você mostra para o cliente na loja, ele fala, eu não gostei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Mas olha só que coisa linda que fica. Dá esse desenho mais tradicional, sem muita cor, no creme da cama e da colcha e das almofadas e os desenhos em cinza escuro, faz toda a diferença. Agora, se você colocar esse papel de parede no quarto inteiro, aí fica demais. Tá? Fica parecendo um estampado, um cenário, um teatro, alguma coisa, né? Mas daí ficaria bom que nem se colocar o papel de parede no quarto inteiro se ele não tiver muita textura, né, se Renato? ele não tiver textura, se ele for liso, a gente já fez quarto inteiro com liso, aí fica bom. Mas tem que ter alguma coisinha diferente para ver que é papel de parede. Ou parece que tem uma fibra, alguma coisa entrelaçado, né? E aqui, olha só, sempre seguindo, né, no conjunto aqui do cru, com as almofadas também, com esses detalhes que parece que foi feito à mão, bordado à mão. E assim, a grande dúvida dos clientes na loja é assim, vai ficar bom, vai combinar, né? Vai combinar? E um engraçado que eles falam com o André, e aí, vai combinar? Será que vai dar certo? E o André é mais bonzinho, né? Ele fala assim, pode ser, não sei o quê. Eu já falo, não vai ficar bom. Não vai ficar bom. Vai ficar ruim, isso não vai com isso, tem que mudar, vamos andar, vamos olhar. E aí a gente andou. Mas é bom quando ele tá junto comigo, viu? Porque ele fala assim e acabou. Quando eu falo, fica aquela discussão, fica uma semana discutindo. Aí eles falam, mas será que o Renato vai gostar? Aí eu falo, puxa, mas eu trabalho com o meu irmão, né? Eu sei que ele vai gostar, mas a palavra final é ele fala, não, vai dar. Mas aí é a experiência, tá? É a experiência. Então, mas sempre assim nessa casa, né, Renato? Quando a gente escolheu, que eles escolheu a cama, os móveis e essa colcha. Aí o resto a gente tem que pensar a cor da cortina, a decoração. E aqui os banheiros, como é uma casa nova, né? Vamos lá ver. É um banheiro bem grande, né? Como é uma casa nova, os banheiros já são todos prontos, a gente realmente... Porque essa aqui é uma casa de férias, não é? Detalhe, essa casa não vai ser alugada por temporada, tá? É casa de férias dos clientes que eles virão com a família, amigos vão usar a casa deles também, convidados, tal, mas é só para eles. Não vai ser alugado por temporada. Ficou muito bonito, André. E uma coisa que eu achei legal aqui é que todo mundo que entrou aqui para trabalhar com a gente falou assim, gente, por que aqui fica aqui, né? Olha que bacana que eles fizeram a construtora. Para você não se molhar, para ir até lá, para poder ligar, então você liga aqui. Não, e isso é o que eu falo sempre na reforma, né? Se você ligar lá embaixo, a água gelada cai no seu corpo, no seu braço. Você liga aqui, a hora que a água estiver quente que você vai. Isso é bacana, não é? Né? Vamos ver o resto, tem bastante casa aqui. Você já viu a casa vazia. Agora a gente vai chegar na área... Como que chama essa área, Renato? The Great Room. The Great Room. Aqui é a porta da garagem, aqui é a lavanderia, não tem muita coisa para ver. O André colocou um quadro bonito lá, é onde fica aspirador, balde e tal. E, nossa, ficou lindo. Bem-vindos a Great Room. Great Room, é a cozinha e a sala da família. Ficou muito bom. Aqui, que nem a gente estava falando, né, das flores parecendo quase que verdadeiras, aqui é uma cerejeira que a gente achou.
Eu espero que a proprietária da casa goste, porque uma das coisas que ela falou pra mim, ela falou assim, André, eu não gosto muito de flor artificial. Aí o Renato entrou na casa e falou assim, André, você colocou flor em tudo quanto é lado. Mas ficou bonito, né? Ficou equilibrado, né, Renato? Qualquer acessório que eles não gostarem, nós podemos devolver. Mas eu lembro desses pendantes aqui. Mostrou um gostava, outro não gostava, outro gostava, outro não gostava. Daí eu falei assim, não, deixa que eu escolho. Deixa que eu escolho. Daí eu escolhi, achei que ficou lindo, lindo, lindo. Ela falou, mas não vai ficar diferente o dourado? Eu falei, tá tudo muito branco em cinza. A construtora entregou tudo branco e cinza, geladeira cinza, puxador cinza, parede branca, balcão cinza. Tem que ter um pouco mais de cor, tem que quebrar um pouco. Então, e sempre que eu falo, né, compra um pendente, né? Ou pendant. Em inglês é pendant. Em português deve ser pendente. Compra um pendente que joga a luz para baixo, não compra aquele que vem a luz no seu olho. E aí tem dourado lá, tem dourado aqui. E eu lembro uma coisa que você sempre fala, Renato, que é o seguinte, quando a gente vai falar com o cliente da decoração, eles sempre ficam assim, mas dourado não vai combinar com a torneira que é prata. E o Renato sempre fala que não há, né? Não pode, Não precisa ser especificamente tudo da mesma cor, né? Não precisa combinar tudo, pode misturar os metais. E essa mesa aqui foram eles que escolheram, né? Foram eles que escolheram. E as cadeiras também. As cadeiras também. A família é bem grande, então é uma família grande. É uma mesona grande tem aqui. 2 netos, mais um neto vindo, né? Vão ser 4 netos. Vão ser 4 netos, 4 2 netos. filhas, 2 genros, o pai e a mãe. E esse lustre aí foi você que escolheu. Foi esse lustre dourado, ficou bem bonito. Os enfeites aqui também, o Renato sempre fala que para nunca colocar uma coisa muito grande, né? Porque também, assim, ele é muito bonito para você colocar aqui, mas tem que ser uma coisa funcional para todo dia que você for comer, seja uma coisa fácil para você remover, colocar na ilha, colocar os pratos aqui, né? Ali no nosso lado ali a gente tem um lavabo, que foi totalmente reformado também e colocado papel de parede, vocês vão ver nas imagens aí, né? Porque era bem pobrinho, né? Não tinha um gabinete, tinha só uma pia, né? Pia e um vaso. Uma pia e um vaso. Aí, conversando com eles falaram assim, a gente quer reformar, quanto que vai ser? Aí a gente ficou cotando o preço dos gabinetes, o Renato falou assim, não, a gente pode colocar um papel de parede, vai ficar bem bonito, uns quadros. E aí a gente fechou também a modelação do lavabo e ficou bonito aí, como vocês estão vendo aí nas gravações. E aqui essa sala, eu lembro que quando eles chegaram, o sofá já tinha sido escolhido. E aí eu tava na loja, eu passei por esse assim, falei, nossa, que sofá bonito, vamos ver se é confortável. Aí eu sentei no sofá, falei, ai, que delícia. Falei, Paulo, esse sofá é mais bonito e mais confortável. Aí o Paulo sentou e falou, é mesmo. Aí veio a Mariela. Aí veio a Rafaela, daí todo mundo gostou. E eu fico contente que a gente escolheu esse aqui e não o outro. E nós fizemos 3 jogos, né? Porque é uma casa que vai receber bastante gente, precisa ter. Esse sofá cabe 3 pessoas sentadas, então dá para sentar 9. Aqui ainda tem uma sala de TV lá em cima. E essa mesa, André, que linda, linda. Essa mesa é bonita, né? Ela é bem comprida, então assim, cabe bastante coisa em cima da mesa. Quando alguém for assistir uma televisão, dá pra colocar os petiscos. As bebidas. Precisa comprar os coasters, né? Quando eles vierem aqui, eles têm que comprar os coasters, porque ela é de madeira mesmo. Ela é de madeira e bem pesada, viu, gente? É quase que uma madeira maciça. O tapete também ficou lindo. E a TV, essa TV, tem 2 salas de TV aqui. Tem essa daqui e tem a de cima. E aqui é o papel que a gente coloca, né? Uma vez nós envelopamos um quarto inteiro com esse papel aqui, que eu gosto muito. Agora saiu de linha na loja. Mas esse é o tipo de papel de paredes que você pode colocar no quarto inteiro. E como ele tem esses detalhes, não vai parecer que a parede está pintada, vai parecer que é mesmo
papel de parede. Vamos ver lá E fora. olha lá fora que lindo que ficou. Nossa, parece tão pequeno lá Né? sem Olha os só. móveis, e aí a olha hora que coloca... Aqui eles tinham escolhido só essa mesa, né, e a churrasqueira, e o resto a gente ficou andando em loja, vamos ver não isso, tinha. não tinha. E a gente encontrou esse jogo aqui bem confortável, bem bonito, bom para a área externa, né? Então aqui na Flórida, como tem muita umidade, então você tem que escolher os móveis específicos para a área externa por causa da umidade. Então esse tapete ele pode ficar aqui fora, essas almofadas, o tecido das cadeiras também, então ele é específico mesmo para a parte de fora. E essa mesa aqui para almoçar aqui fora, uma delícia, né? Essa mesa, olha que gostoso que é aqui. Enquanto as crianças ficam pulando na piscina, os adultos sentam aqui, tem a churrasqueira ali para fazer um churrasco e já come, almoça, entra na água. E tem um banheiro aqui também, né? Que é aquele lavabo que vocês viram agora recentemente, para as pessoas entrarem, usar o banheiro, né? Não precisar... Que hoje não morre mais de congestão, né? Não, você lembra? Quando a gente era criança, você come, tem que esperar 2h30 para entrar na água. Agora a pessoa come aqui, ela entra ali na água, fica ali na jacuzzi. Ah, e e olha não aqui que legal, acontece aqui nada. tem o dispositivo para você ligar a jacuzzi ali, ó. Olha lá. Ah, as bubbles. As bubbles da jacuzzi, a piscina é aquecida, então fica na temperatura bem gostosa para você usar. E quando nós estávamos aqui, a família ainda não tinha chego os móveis. Eles ficaram aqui, né? Uns 2, 3 dias usando a piscina. Usaram a piscina, dormiram num... Não, eles estavam numa casa de outra temporada, casa, sim. mas passavam o dia Passavam um dia aqui com salgadinho, as criançadas brincando na piscina, foi muito gostoso. Vamos ver o resto da casa? Eu gostei muito de como ficou aqui. Você vê, tem um papel de parede ali, a parede branca, depois tem a madeira, depois tem a parede cinza, a escada toda cinza. Quando a construtora entrega, ela entrega no fosco. O fosco sujou, dificilmente a gente consegue tirar. Então, por exemplo, quando eles vêm trazer os móveis que eles sobem, Já estava essa sujo, escada estava toda manchada. Então, pelo menos a escada nós tivemos que pintar. E aí nós escolhemos essa cor, que ela é um cinza mais quente, que ela tem um pouquinho de marrom, ficou lindo. Vamos lá. Paulo, eu vou passar um final de semana aqui, hein? Olha só. E aqui nós chamamos de loft, né, Renata? Que pode ser uma sala de jogos, nesse caso aqui é uma sala de TV. Vou até deixar meu celular aqui. Esse sofá também, né? Foram que vocês que delícia. escolheram. Foram os clientes que escolheram esse sofá. Ai, ficou tão gostoso. Olha, Mariela, a mesa que você não gostou, que você que escolheu, ficou linda. Eu achei que ficou super bonita com as cadeiras brancas. É o pedacinho ideal para sentar ali e trabalhar, porque todo mundo trabalha nas férias, né? Pelo menos eu trabalho. Fui para Inglaterra, abri o computador lá antes de sair, trabalhava, chegava, abri o computador e trabalhava. Ficou muito gostosa. Aí eles escolheram essas duas cadeiras, né, essas duas mesas para poder ter um office, né, porque eles trabalham demais também, toda hora trabalhando. A outra casa a gente tinha um sofá section do mesmo jeito, mas ele não tinha aquela chase. E aqui tinha uns quadros, dessa vez nós colocamos o papel. Você vê, você pode colocar só o papel, não precisa colocar o quadro por cima, ele já é uma arte da parede. E ficou lindo o gabinete com a TV, daí quem não quiser ficar na bagunça lá embaixo, fecha as cortinas, apaga toda a luz, liga a Netflix ali, né? É porque todo quarto aqui eles escolheram com televisão, só o quarto das crianças mais novas que não foram. Que não tem televisão. Que não tem televisão. Aqui na frente nós temos a suíte para visita,
né? Um quarto de visita. Aqui, olha só, a gente escolheu aqui os tons mais verdes com marrom, né? Um papel de parede que o Renato também falou assim, tem que ter uma textura, era isso que a gente estava falando, olha só. Parece que é uma palha, né? Uma palha, tá vendo? Não é um liso. Então Aí, você e olha, ver. você conseguiu achar o abajur e a almofada da mesma cor, quase. Da mesma cor, né? Ficou bonito esses móveis aqui. E assim, os quartos não são muito grandes, né? As casas de hoje têm quartos menores. Mesmo assim, coube uma cama king, Sim. com 2 mesas de cabeceira, mais a cômoda, mais a TV. Aqui é um closet. E aqui é um banheiro. Aí é um banheiro. E esse banheiro sai também pro loft ali, para quem estiver usando aqui a parte de cima, pode usar esse banheiro. Muito bom. Vamos lá ver os outros quartos. Olha só. Esse aqui é o quarto dos meninos um pouquinho maiores, que é o quarto do Harry Potter, que eles são fãs da série e nós fizemos um quarto totalmente temático para ele. Que lindo que ficou. Olha o chapéu, olha a coruja dentro da gaiola. E o chapéu fala, Renata, aperta aí do lado. Aqui? Do outro lado. Tem... né? E ali a gente tem aqui, ó, um controle para ligar e desligar as velas. As ali. velas. À noite deve ficar uma delícia aqui. É. Ficou muito bonitinho. Aqui ainda cabe mais uma criança aqui, que isso daqui é um colchão, e aqui são 2 gavetas. 2 gavetas para roupas. Então acomoda 3 crianças aqui nesse quarto. Quando nós compramos a mobília, nós compramos uma cômoda, aí não coube a cômoda, nós tivemos que colocar numa outra casa, nós guardamos para colocar numa outra casa. E o neto da Sandra e do Paulo, ele falou assim, tio, não tem uma mesinha para eu fazer minhas coisas e tal? Aí a gente achou online uma mesa que coube certinho aqui nesse pedaço para ele, com as prateleiras e todos os bonecos do Harry Potter, as coisas e tal. E aqui é o closet de roupas. E essa porta do lado dá pro quarto do casal, que é o pai da criança, né? Então esse quarto chama Jack and Jill, né? É, Jack and Jill. Então passa por aqui e vem pro quarto do pai e da mãe. Olha lá. E a mãe também, como ela é muito fã do Harry Potter, ela falou pra mim assim, André, coloca algumas coisas, alguns objetos que lembrem, né? O Harry Potter, a saga do filme. E olha que lindo, esse papel de parede todo geométrico também, que foi escolhido na loja. E essa cama já tem a luminária aqui, né? Mas mesmo assim a gente colocou um abajur só para dar um acabamento na decoração. E tanto que o Renato sempre fala, não há necessidade, porque tem 2 móveis, não se pode falar criado mudo, né? Como que chama? Mesas de cabeceira. Mesas de cabeceira. Não precisa colocar 2 abajures iguais, né? Então pode ficar de um lado sem e um outro lado com abajur. Então ficou bem legal esse quarto. Ficou. E aqui ela tem um suporte para ela começar a fazer a coleção de varinhas dela. Os pais quiseram também alguma coisa de Harry Potter? Sim, ela falou assim, André, eu amo Harry Potter, coloca algumas coisinhas. Tá. E tá chegando ainda a coruja dela, que vai chegar... uma coruja pra colocar Tadinha, deixa também. A coruja solta. Não põe a coruja. Qualquer coisa eu falo que ela saiu voando pela casa. E agora tem o quarto do outro casal, que é o quarto dos filhos, são juntos também. Aqui também, olha só que bacana, esse papel de parede. É geométrico também, né? Ficou olha só lindo. Que bonito que ficou. Ficou muito gostoso. Né? Dá vontade de cair nessa cama. Olha, vamos lá, né? É lindo você ver a cama assim. Né? Então quando você levanta, em casa eu tenho algumas, não tenho tantas, tá? Tenho algumas, mas na hora de dormir você põe elas no chão, tal, dorme, depois você levanta, arruma a cama e põe. Tem que acordar e arrumar a cama, tá?
Não pode deixar a cama desarrumada. Você chega lá, imagina, você chega cansado, você vai dormir, a cama tá toda desarrumada. É uma derrota. Isso é uma derrota. Você passa todo dia, durante o dia você passa no quarto, tá aquela cama toda embolada. Assim, não, levanta, arruma a cama. E sai do quarto. Eu levanto, eu arrumo a cama, eu ponho as almofadas, os cachorros já desceram da cama, já estão tudo lá na cozinha, lá. Eu falo, pera que tô arrumando a cama. Terminei de arrumar a cama, daí toda hora que eu entro no quarto, a cama tá arrumada. E você não perde o controle, o celular, não, o e é office, assim, fica é tudo bagunça, né? Pride, né? Você ter orgulho do seu quarto. E aqui é o banheiro Jack and Jill. É o banheiro Jack and Jill que vai dar no quarto do Pikachu. O quarto do Pikachu, que fofinho. Olha só que legal. Nós escolhemos também esse papel de parede e um tijolinho branco, né? Que essa caminha também é uma cama todinha montada, parecendo uma casinha. E para escolher o tema também foi um pouco complicado, porque a mãe, né, não sabia qual era o tema, daí a gente escolhia um tema, daí a gente mudou, aí mudava até procurar todos os elementos para poder compor o quarto. Demora um pouquinho. Às vezes a gente pensa numa coisa, depois no meio do caminho muda o tema, né? Essas coisas, esses bichos tal, só se acham online. Não tem loja para achar essas coisas. Esses bichinhos aqui a gente conseguiu depois que a gente andou 3 ou 4 lojas, a gente achou. Achou? Achou. Aqui, em loja mesmo? Em loja mesmo. Nem sabia. Loja. E o bom desses quartos é assim, né? O pai fecha a porta dele, fecha aqui e deixa aberto. As crianças não vão ficar com medo de dormir aqui e o pai tá fechado no outro quarto. Deixa tudo aberto aqui pelo banheiro, parece que é um apartamento, suíte, né? Um apartamento. E tem que sempre tomar cuidado também muito com a decoração das crianças, né? Porque assim, aqui são duas crianças, é uma criança pequenininha e a mãe tá esperando um outro filho, né? E assim, não pode ter coisas muito para que a criança puxe, tem que ser um pouco mais alto, tem que tomar cuidado com a decoração. E também assim, à medida que eles foram crescendo, é só trocar essas coisas e fazer um outro tema. E por isso que foi discutido entre eles isso, né? Que, por exemplo, assim, a colcha, ela falou assim, não vamos colocar uma colcha muito temática, vamos colocar uma coisa mais neutra, que quando eles crescerem a gente continua com a colcha e só muda a almofada, muda os bichinhos, né? Ou, por exemplo, você fazer muita marcenaria para deixar temático e depois eles não querem mais, né? Tem que ser uma coisa que dá para adaptar. Agora, se é uma casa de temporada que a pessoa quer fazer um baita de um quarto temático, dá também, né? Finalmente, né? Nós prometemos para eles terminar essa casa na última semana de maio. Mas eu tinha uma viagem marcada, aí o André ficou doente. Daí o Alex ficou doente, daí o Alex foi viajar, foi acampar, programa de índio, né? Porque ele ajuda bastante também. E nós estamos tocando 3 ou 4 ao mesmo tempo, né? Então agora nós temos mais 3 que nós estamos fazendo, fora as reformas, tá? Fora as reformas. Então, e assim, um dos clientes que nós pegamos, ele pediu orçamento pra gente, João, e é uma casa de 10 quartos. E nós colocamos os valores das lojas, mais a nossa comissão, tal, não sei o que, deu. Ele falou assim, o seu orçamento é 30%, 40% mais barato do que os outros. Mas vai ficar bom? Eu falei, vai lá no YouTube e assiste, né? Ele foi lá, assistiu e falou, olha, tá ótimo, tá ótimo. Porque numa casa de temporada, é lógico, não é, por exemplo, se você gastar 50 mil de marcenaria na casa, nas paredes, nos quartos temáticos, etc e tal, isso não significa que você vai conseguir uma diária que justifique esses 50 mil, entendeu? Pode ser que uma casa simples, a diária seja 250 e você consiga 280, $30 a mais. Então tem que ser muito inteligente na hora de gastar o dinheiro da casa de temporada, da decoração da casa de temporada.
No caso dessa casa aqui, ela não vai ser alugada por temporada, então nós fomos com as coisas bem claras. Numa casa de temporada, nós não colocaríamos um sofá da sala branco assim, ou lá da sala de TV branco, porque o sofá é o que mais suja na casa de temporada. A gente escolheria umas cores mais escuras, mas você tem que gastar o mínimo que puder e deixar o melhor que puder. Não adianta você gastar o máximo, porque depois esse dinheiro não retorna. Hoje os clientes que compram as casas de temporada, eles estão mais assim fazendo um investimento realmente para variar, né? Porque está tudo investido no Brasil, então causa um pouco de insegurança. Os investidores fazem isso, né? Não tem só no país onde ele mora, ele tem no mundo inteiro. Então, trazer um pouco de dinheiro para cá, é a casa para eles tirarem férias com a família, construírem memórias com os amigos, vem 2, 3 vezes por ano. E aí ela aluga para pagar as despesas. Tá? Não é um bom investimento para você ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro com isso. É uma coisa assim que você usa, você usufrui, ela valoriza, ela se paga e o seu dinheiro fica guardadinho aqui nos Estados Unidos. Quando você não quiser mais, você vende, põe o dinheiro no banco, faz o que você quiser. Mas essa casa aqui a gente foi com umas coisas mais, às vezes, de vidro, que geralmente numa casa de temporada a gente não colocaria, não é? Sim. Agora, se a casa é tua, aí você gasta 30 mil numa adega, 50 mil numa marcenaria, tudo bem. Mas a casa de temporada, ela é um hotel. Né? Você não pode ter apego emocional com uma casa que você comprou que é para alugar para terceiros, tá? É um business, é um hotel. Você não pode. Se você gastar 100 mil de marcenaria, primeiro risco que alguém der lá, quebrar, não sei o que, você vai ficar muito bravo. Eles vão bater com a mala na parede para subir para os quartos, eles vão sair da piscina molhado, vão sentar na mesa vão molhado. Sentar no sofá, vai comer no sofá, vai cair coisa da boca e vai sujar o sofá. Então tem que ser coisas assim de fácil reposição. Né? E que você encontre nas lojas. E que você encontra nas lojas. Por exemplo, eu nem sei, porque agora quem cuida do orçamento é ele e a Bianca. Eu nem sei quanto custou aquela mesa de centro. Mas em uma casa de temporada, a gente pega a mais barata que a gente consegue, porque mesa de centro é o que mais dá problema. A mãe dá canetinha, dá uma tesoura, não sei o que, a criança vai lá e ela risca e ela desenha. O copo, a garrafa de cerveja. E aí tem que realmente repor aquela mesa, porque ninguém quer vir numa casa que tem uma mesa toda riscada, toda manchada. E o administrador também, né? A gente tem que pensar nisso, por exemplo, assim, escolher uma cortina que não esteja na moda, mas que seja, né, que tenha o ano inteiro. Que tem estoque, tem como repor. Não adianta você fazer cortina planejada, vai gastar aí 17 mil de cortina para uma casa inteira de temporada. Depois de um tempo ela tá manchada, riscada, cortada, rasgada. Então assim, alguma coisa que você pega na loja ali que é fácil repor, né? Que não é uma coisa... Agora, para sua casa não. Para sua casa faça o melhor que você puder. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse episódio, dessa decoração. Semana que vem tem mais uma casa linda que vai aparecer no canal. E nós estamos aí com várias reformas. Depois vai ter assim, talvez um mês de reforma. Se bem que assim, as pessoas cansam também das reformas. Então eu ponho uma reforma, uma casa, uma reforma, uma casa, tá bom? A gente se vê agora no domingo, no Renato Responde, é um date. E o André não vai estar no Renato Responde. Então aproveita esses últimos segundos da presença dele, que domingo eu encontro só meu com você, tá bom? Tchau, Um abraço, tchau, tchau.